Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é dia 19 de julho de 2021 e eu tô me reunindo com vocês nessa segunda-feira pra gente falar sobre o céu da semana, tá bom? Então primeiro vou receber vocês, sejam muito bem-vindos. Eu pus hoje uma musiquinha ambiente para receber vocês. Essa música não vai ficar, tá, gente? É só agora na entrada. É para vocês saberem que enquanto estiver tocando essa música, eu tô primeiro recebendo todo mundo, primeiro dando as boas-vindas, tá? A gente ainda vai começar o conteúdo de hoje. Se sentem confortavelmente aí. A gente tem uma horinha para conversar sobre os movimentos planetários desses próximos dias, tá bom? Vamos ver quem tá online. Cibele Ferreira, querida Cibele, tá sempre aí. Zezé Tavares, também sempre. Tiago Ortega, você é suspeito. Rosinha Nogueira, também outra suspeita aí. Naline também tá sempre. Camila Tesolin, uma outra pessoa. Alguns não apareceram. Verônica tá sempre aqui. Ângela Issum, Vi Caetano, Aline Santos, boa noite. Repataro, Érica Fabiola Gaspari, também sempre aqui. Tatiane Caetano, Paloma CCA, TH Souza, GS Santi, Margaridane sempre aqui, Aninha, Ana Luberri sempre aqui, Giovana Mais sempre aqui, Vivian Marcel, também sempre aqui, né, Vivian? Muito bem-vinda, tá? Então, gente, vocês estão bem? Vocês estão bacanas aí? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, aproveitando que a gente ainda tá começando a live. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? Ela vai ficar salva no YouTube, canal Astropédia by Bia Nogueira. E eu vou lançar ela no YouTube ainda hoje à noite. Depois que a gente finalizar aqui, eu vou subir ela pro YouTube, tá bom? E se você estiver assistindo já essa gravação pelo YouTube, curte o meu canal e curte aí o vídeo, tá bom, gente? Se inscrevam no canal lá do YouTube, que é Astropédia by Bia Nogueira. Eu tô deixando as lives todas salvas lá, beleza? E a gente teve uns aspectos astrológicos não muito fáceis nesses últimos dias, não é isso? No final de semana, a gente teve uma oposição entre Plutão e o Sol, que deixou pra gente em evidência algumas coisas que a gente precisava transformar, tá? Essas reflexões voltadas ao que a gente tem que transformar são reflexões que vão continuar, tá? Ana Lu Berris mandou, nossa, tenso, né? Muitas dessas percepções podem ter aflorado no final de semana, mas são percepções que ainda vão se desdobrando pra gente, tá bom? Bom, agora sim. Chega de som ambiente, vamos começar o conteúdo efetivo. Quem mais entrou aqui nesse meio tempo? Enira Santos, Daniela F. Caetano, Lunara, bem-vinda, amada. Sufares também muito bem-vinda. Bom, pronto. Agora vamos lá. Já dei um tempinho pro pessoal entrar. Gente, essa semana é uma semana de vários eventos astrológicos que são significativos pra gente, tá bom? Vocês sabem que o Sol, ele dura mais ou menos 30 dias em cada signo, tá? E nessa semana, que vai ser exatamente no dia 22 de julho, que vai ser na quinta-feira, tá? Ele já vai ingressar no signo de Leão. Até então, o Sol ainda está em Câncer, né? Ele vai terminar esse ciclo de 30 dias, então, no dia 22 de julho, que vai ser o próprio dia em que ele vai ingressar no signo de Leão. A gente sabe que Câncer é um signo que a gente associa muito à análise do campo emocional e o campo interno, né? A gente costuma falar que Câncer é um signo que convida a gente a revisitar as experiências passadas, revisitar o nosso passado e tentar desfazer alguns nós emocionais que vão sendo construídos ao longo das nossas vidas.
né? A gente sabe que Câncer é um signo que a gente relaciona essa base emocional, e essa base emocional que a gente carrega é uma coisa que geralmente vem da nossa família. Tá? As primeiras experiências que a gente tem em família, o ambiente doméstico, o ambiente dentro de casa, a relação com os pais, com a mãe, né? Então, na verdade, enquanto o Sol transita por Câncer, acaba sendo um momento importante para a gente revisitar situações passadas, olhar para a origem dessa nossa constituição emocional, né? Coisas que a gente gostaria de manter nessa base emocional nossa, que são coisas importantes pra gente, e coisas que a gente não quer mais manter, tá? Em geral, é um mês, né? Um mês solar, enquanto o Sol vai transitando por Câncer, né? Que acontece desde o fim de junho até o fim de julho, né? Que no caso vai terminar no dia 22 de julho, em que a gente fica um pouco mais sensível. Não é que a gente fica necessariamente mais sensível, é que como a gente acaba sendo convidado a revisitar essas questões passadas, às vezes dá uma nostalgia, dá a gente olhando um pouco para trás, vendo, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai a partir de agora, né? Então você imagina que a sensibilidade fica um pouco mais aflorada. Tá? Aí eu queria falar uma coisa, aliás, esse tema, que é o ingresso do Sol em Leão, é o primeiro tema que eu tô trazendo aqui pra live hoje. E é um tema que vai ser relevante pra gente ao longo de 30 dias, começando nesse dia 22 de julho. Tá? Então, durante 30 dias, a partir desse dia 22 de julho, a gente vai ter o Sol transitando em Leão. E aí, gente, eu queria pontuar algumas coisas com vocês. A gente não terminou ainda a temporada canceriana. Apesar do Sol estar entrando em Leão, a gente ainda está no ciclo da Lua Nova de Câncer. Tá bom? Então a gente vai começar a sentir um gostinho da energia leonina quando o Sol ingressar nesse signo no dia 22 de julho, tá? Mas a gente não vai ter terminado com as questões cancerianas. A gente ainda vai ter um período de ainda sensibilidade, ainda importância de olhar para aquilo que a gente sente e esclarecer questões emocionais, tá? Tentar curar coisas que ficaram marcadas dentro da gente, tentar dialogar de uma maneira mais transparente com as pessoas que a gente ama, né? Então, a gente ainda vai ter essa energia vibrando, porque apesar do Sol entrar em Leão nesse dia 22 de julho, ainda vai estar em andamento a Lua Nova de Câncer, tá? Que começou ali, se não me engano, foi no dia 9 desse mês. Tá? Então quer dizer que a gente vai começar a trabalhar a energia leonina nesse dia 22, mas não vai ter terminado com a análise dessas questões emocionais e nem terminado com essa sensibilidade mais aflorada, que ainda vai perdurar por um tempo. Tá bom? Eu tô vendo quem tá entrando, daqui a pouco eu dou as boas-vindas pra vocês aí. Tá, gente? Mas, independente da gente não ter terminado ainda esse ciclo lunar canceriano, de fato a gente vai começar a sentir algumas questões leoninas, tá? Da energia de Leão, a partir desse dia 22 de julho. E no começo vai ser muito sutil, porque a gente ainda não teve a lunação em Leão, lua nova em Leão, um monte de planeta ingressando nesse... A gente ainda não teve. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Primeiro, essa semana, provavelmente, essa energia pode se manifestar na gente, por exemplo, eu querendo me tornar um pouco mais espontâneo, eu querendo me julgar menos ou me restringir menos, tá? Pode ser que eu tenha, ao longo dessa semana, uma vontade que ressurge dentro de mim, tá? Uma vontade de fazer alguma coisa, de estar com alguém, de me envolver com alguma atividade que eu gosto. Porque Leão a gente associa muito aqui ao coração, né? E aquilo que faz bater o nosso coração. Vocês sabem que aquilo que torna a gente único, né, não é a função que a gente ocupa frente à sociedade.
né? A gente, muitas vezes, é repetido o trabalho, né? Eu sou administrador, o meu colega também é. Sou advogada, meu colega também é. Sou astróloga, meu colega também. Então, aquilo que me torna único, né, não vai ser a função que eu ocupo na sociedade, mas muitas vezes vai ser o que me dá prazer, o que me dá alegria, o que me traz felicidade, porque isso é uma coisa muito pessoal, intransferível, tá? Então, por isso que a gente associa tanto Leão a atividades criativas, Leão a coisas que a gente tem vontade de fazer, né? Porque geralmente são coisas que estão guardadas dentro desse nosso coração e que a gente tem a chance de começar a manifestar a partir do momento que o Sol ingressa em Leão, tá? Ou a gente tem outras energias, por exemplo, passando a transitar por esse signo, tá bom? Então, no começo, provavelmente, vai ser uma energia sutil que a gente vai sentir nesse signo de Leão. Tá, tudo bem que na sexta-feira a gente tem uma lua cheia aquariana que pode dar uma intensificada em algumas coisas, mas no geral, o ingresso do Sol em Leão vai vir como uma vontade que eu tenho de fazer alguma coisa, uma ideia nova que me surge ou que me volta, e muitas vezes tem a ver com essa energia da vontade, tá? Da criatividade, que é uma vontade que, se eu vivo a minha vida de uma maneira mais livre, né? O ideal é que eu não fique tolhindo as minhas vontades, aquilo que eu tenho vontade de fazer, necessidade de fazer. Então, por isso que também acaba sendo uma temporada solar em que a gente é convidado a ser um pouco mais espontâneo, tá? A se restringir menos. Porque só quando a gente não se restringe é que vai dar pra gente ocupar o palco central das nossas vidas, como sugere Leão, e brilhar. Né? A gente só consegue, e Leão a gente sabe que é um signo que é líder, mas é generoso, e eu só consigo promover a generosidade leonina na minha vida, então significa eu estimular outras pessoas, eu ajudar outras pessoas, tá? A partir do momento que eu também me ajudo e abro espaço na minha vida para fazer coisas que me fazem bem, que me dão prazer, que me dão felicidade, que fazem com que eu seja único. Porque o que me torna único não são as minhas obrigações, tá? Você tem obrigação de ser mãe como centenas de outras amigas suas. Você ocupa uma determinada função no seu trabalho como centenas de outras amigas suas, tá? Ou amigos. Mas aquilo que te dá prazer e alegria e felicidade, alguma coisa que seu coração pede, você faz e você sente alegria, isso é o que te torna único. Então, esse resgate da nossa essência é uma coisa que a gente vai ser convidado a fazer nessa estação leonina, que vai ser uma estação que depois vai ter alguns outros desafios, algumas coisas que vão entrar em pauta, né? A gente precisando trabalhar questões voltadas à autoestima, né? Porque Leão a gente sabe também que é um signo que gosta de ocupar o palco central, mas ele precisa primeiro se valorizar para que ele não dependa da aprovação de outros. Então a gente vai ter outras questões sendo trabalhadas ao longo desse ciclo. Mas agora, nesse começo, conforme o Sol ingressa em Leão, né? A gente sabe que os planetas vão começar a ingressar nesse signo, né? Na semana que vem a gente já tem Mercúrio, depois mais pra frente a gente vai ter... A gente já teve Marte, né? Até ia ver isso, a gente já teve, tá? Marte já tá em Leão. Mas, gente, a gente nem teve ainda essa alunação leonina. Tá, então a gente ainda vai começar a tangenciar esses temas aí voltados à grande área de Leão nas nossas vidas, beleza? Então, eu queria primeiro falar isso. E aí fica o convite essa semana para que a gente comece a observar essas vontades, esses desejos e tentando contemplá-los de uma maneira mais receptiva. Tá? Não ficar me culpando, me tolhendo, me restringindo quando eu sinto que o meu coração pede alguma coisa. Porque tanto é Câncer, né, o signo de Câncer e o signo de Leão, nenhum deles tem a função pensamento como principal. Né? A gente sabe que Câncer é muito sentimento, sentir, tá? Receber através desse campo emocional. E Leão é a intuição.
tá? Então a minha intuição que me move para frente. Então você ficar se julgando, se culpando, se restringindo, coisas que você tem vontade de fazer, construindo uma rotina em que você não tem espaço para olhar para você, vão ser coisas que vão começar a incomodar cada vez mais. Por isso que o ideal é que a gente consiga abrir espaço para essas outras atividades que nos fazem bem, tá bom? Então esse é o primeiro tema da live de hoje. Agora calma que eu vou ver quem tá entrando, que eu deixei passar um monte de gente aqui, peraí. Nossa, eu nem sei se eu vou conseguir falar todos. Vou voltar um pouco retroativo aqui. Pamela, Denise, Yandra, Fernanda, Mandinha, Danica, Ana Capessoa, bem-vinda, tá sempre aqui. Rafa Primati, Regina Correia, Karine Social, Mabel Boger, Rodrigo Tua, Isa Melado. Ana Freitas, boa noite. Rita apareceu, boa noite, Rita. Jesse, Cris Finta, Mari R.P. Melo. Ana Lu Berris falou que o sol em câncer passou muito depressa. Realmente, pois é, muito depressa. Bárbara Vento, bem-vinda. Zezé Tavares terminou sua relação no sábado, está tenso. Puxa vida, Zezé, bem no dia ali da oposição Plutão-Sol, que estava enaltecendo questões que a gente não estava conseguindo mais sustentar. Então você pegou bem aí na vida afetiva, tá? Bom, vamos avançar para o segundo tema. Gente, o segundo tema é um tema relacionado à área um pouco mais afetiva. A Camila entrou. Camila, acabei de começar a falar sobre a área afetiva e você entrou. Será que é um sinal, Camila? Tá? Vênus está ingressando em Virgem nesse dia 21 de julho, que é quarta-feira. Tá? E a gente sabe que, coletivamente falando, é um planeta que a gente associa mais aos nossos relacionamentos e como a gente constrói esses relacionamentos, né? Vênus no mapa astral individual vai ter muito a ver com aquilo que me dá prazer, aquilo que me atrai, de que maneira também eu me comporto nos relacionamentos, né? Porque a gente sabe que a maneira como a gente se expressa também vai ser um pouco equivalente àquilo que a gente atrai. Tá bom? Então aí a gente tá começando a falar de como esses relacionamentos, e Vênus em termos coletivos, né? Coletivos, vai ter a ver como a gente se comporta nessa área de relacionamento, ou no mínimo que a gente espera, tá? No geral, genericamente falando, da área de relacionamento, em termos coletivos, tá bom? Vênus está ingressando em Virgem nesse dia 21 de julho. E a gente sabe que Virgem é um signo em que Vênus não se sente 100% confortável, tá? Não significa que ter Vênus em Virgem é uma coisa necessariamente ruim, tá? Porque a gente sabe que depende muito do mapa astral de cada um, como que aspectos que aquela Vênus recebe, como que ela tá interagindo com o resto do mapa. Mas em termos coletivos, a gente imagina que seja um padrão um pouco mais difícil, tá? Porque tudo aquilo que acontece em termos coletivos, a gente tem um pouco menos de controle. Essa é a principal diferença entre um mapa astral, um mapa de nascimento, e um mapa mundano. No mapa astral, que é seu, pessoal, é muito mais fácil você contornar coisas, tá? Porque você ganha autoconhecimento, você ganha espiritualidade, você passa a se conhecer mais ao longo da sua vida, você vai conseguindo se desviar ali de umas ciladas, né? E já em astrologia mundana, que a gente fala de aspectos mais coletivos, é muito mais difícil a gente se libertar dessas ciladas, porque é muito difícil o povo, né, coletivamente ganhar essa consciência, tá bom? Vênus em Virgem, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais de aperfeiçoamento para as nossas relações. Então, acaba sendo uma oportunidade para que a gente trabalhe à luz da consciência coisas que incomodam a gente nos nossos relacionamentos. Não estamos só falando de relacionamentos afetivos. Relacionamentos afetivos se incluem nesse bolo, tá? Então a gente tem a chance de aperfeiçoar coisas, curar coisas, elucidar, consertar
à luz da consciência, tá bom? Mas também poderiam ser relacionamentos sociais. Pessoas que acompanham você na sua vida há muito tempo, que você também tem uma parceria consolidada. Às vezes não é um relacionamento romântico, mas aquela pessoa tá sempre ali. Pode ser uma amizade, pode ser alguém que faz parte ali do seu círculo, tá? E acaba sendo um momento em que a gente fica muito mais críticos com relação às pessoas. Por um lado, tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que eu vejo como não sendo ideal, fica muito mais evidente, tá? Então, por isso que a gente fala que acaba sendo um momento mais delicado para relações em geral, porque aquilo que me incomoda fica muito mais evidente. Não é para você chutar o pau da barraca, necessariamente, depende do seu mapa astral, tá? Mas assim, falando pro povo em geral, falando pro coletivo em geral, nem sempre você precisa finalizar uma parceria duradoura quando você tem à vista alguma coisa que te incomoda. Às vezes você pode juntar energia, força, comprometimento, concentração para tentar chegar naquela pessoa, colocar os seus termos de uma maneira honesta, ouvir também o que ela tem para dizer e assim fazer uma negociação. Lembrando que essa Vênus em Virgem, apesar de ser uma Vênus, né? Ai, meu Deus, é mal falada, né? Tá em queda, Vênus em Virgem, tá bom. Mas Virgem é um signo que ele não tem preguiça de fazer as coisas. Zezé, você é outro caso. A Zezé falou assim, já chutei o pau da barraca. Mas Zezé, deve ter sido outro caso relativo ao seu mapa astral. A Bárbara também chutou o pau da... Vocês veem que vocês estão bem alinhados, né? A astrologia mundana, que coisa interessante, tá? É isso que eu chamo de alinhamento. Mas não precisa necessariamente envolver um término, né, gente? Pelo amor de Deus. Já pensou se a gente tivesse um ingresso planetário e todo mundo começasse a terminar um relacionamento por causa só desse ingresso? Não faria sentido nenhum. A gente estaria todo mundão casados ao mesmo tempo, se divorciando ao mesmo tempo, né? Tudo junto. E não é isso que acontece, tá? E porque a gente tem os nossos mapas astrais individuais, tá bom? Mas, eu ia falar uma outra coisa. Eu ia falar que essa Vênus em Virgem, como é um signo de terra, ela não tem preguiça. E ela é detalhista. Então significa que se a gente se compromete a solucionar um problema, até nesses relacionamentos, a gente vai até o fim dessa resolução. Tá? A gente coloca uma meta ali, não sei se eu vou conseguir curar esse problema, mas eu vou colocar como meta esse diálogo, essa conversa. Isso aqui me incomoda há muito tempo, eu tenho que falar. O ideal é só eu escolher o caminho, como eu vou abordar, como eu vou chegar e falar, tá? Isso é mais... Vivian falou, a Repataro também chutou o pau da barraca no mesmo dia que a Zezé. E a Vivian falou que dá para montar um time aqui de tanta gente que chutou o pau da barraca. É isso aí. Assim de saúde. Tá? Isso aí poderia acontecer, né? E isso daí teve envolvido até na oposição de Plutão, já que foi no sábado, tá? Mas, de uma maneira geral, para boa parte de nós, acaba sendo uma oportunidade para curar coisas que a gente não quer mais sustentar da maneira como estão, tá bom? Vênus em Virgem não vai ser todo um trânsito astrológico difícil para relacionamentos. Não vai ser todo o trânsito de Vênus nesse signo que a gente vai ter problema nas relações, né? Lembrando que o que a gente vai ter é esse olhar voltado para a necessidade de aperfeiçoar e de pontuar as falhas, coisas que precisam ser contornadas e construídas de uma maneira melhor de agora em diante, tá? Agora, nessa semana do dia 19 de julho de 2021, realmente Vênus tá fragilizada. Tá super fragilizada. Por quê? Ela tá ingressando em Virgem, mas nem é esse o problema principal. Ela recebe uma oposição de Júpiter, tá? Que muitas vezes o Júpiter, em aspecto bom, ele dá pra gente oportunidade, expansão, crescimento. Ele dissolve limites. Em aspecto ruim, ele também dissolve limites.
só que ele perde a mão. Ele dissolve todos os limites. Então, o que acontece? Aquilo que antes me incomoda 1000%. Eu já nem sei qual que era a proporção original. Porque começa a me incomodar tanto que desvia minha atenção de todo o resto. Tá? Então, nessa semana, exclusivamente, né, que a gente tem esse ingresso de Vênus em Virgem com oposição de Júpiter, é uma semana mais difícil para tanto relacionamentos afetivos, quanto sociedades, parcerias comerciais, pessoas que estão ali sempre do teu lado, tá? Que acompanham você na sua vida e firmam uma parceria com você. E para quem tá solteiro, né? O ingresso de Vênus em Virgem, igual, gente, mesma coisa, também não vai ser o fim do mundo, não. O que a gente fala é que as pessoas ficam um pouco mais críticas, tá? Então, nessa de criticar, a gente tem que criticar. A gente passou, né, engolindo muita coisa por muito tempo, né? Ao longo da história da mulher, ela engoliu muita coisa por muito tempo, teve que engolir calada, tinha que aceitar tudo, não podia se posicionar. A gente tá numa fase de empoderamento feminino, né? Reestruturação da posição da mulher frente à sociedade, frente ao mundo. Então a gente tem que criticar, claro, né? É necessário para nossa saúde emocional dali em diante. Mas a única coisa que esse aspecto pontua é não seja mais crítica, né, do que não critique só por criticar. Critique, pontue, enalteça, se posicione, se tiver que brigar, briga, se tiver que colocar, coloca, tá? Só não perca de vista quais são as suas prioridades, né? Não perca a mão no meio de toda essa crítica. Só isso. Beleza? Mas é isso mesmo. Lilith bombando, a Bárbara mandou. É isso mesmo. Machistas não passarão. Não passarão mesmo, tá? Eles não devem passar nunca, né? Ainda mais numa temporada de Vênus em Virgem, que a gente fica mais crítico, aí que eles não passam mesmo, tá bom? Gabi Goulart falou que está bem assim desde sexta. A Bárbara falou que para não brigar foi ao mercado. Olha só, muito bom. Alexandre Agrise, boa noite, amado. Tudo bom? Gente... Então, deu para entender essa questão de relacionamento voltado aí a Vênus? Tá bom? É isso daí. E essa semana é a semana, assim, mais complicadinha mesmo, tá? Porque depois ela vai ficar ainda um tempo transitando por esse signo de Virgem. Até o dia 15 de agosto ela vai ficar, tá? No dia 16 ela já entra em Libra. Mas essa entrada que é um pouco mais complicada mesmo, tá bom? Então vamos avançar um pouco mais. Vamos falar sobre a lua cheia, que é o meu próximo tema da live de hoje. Zezé terminou, mas está leve. É o famoso estar em paz. Parabéns mesmo, Zezé. Se você está em paz, minha amiga, você agiu bem. Vamos lá. A gente tem nesse dia 23 de julho. Olha só. Olha a pergunta que eu recebi, porque vai ter a ver com isso. É a Mona que mandou essa pergunta. Vamos ver se vai sair o nome dela. Não saiu o nome dela, mas foi a Mona que perguntou. Porque todos estão falando que essa semana está tensa astrologicamente, tá? Eu vou fazer alguns comentários relativos a essa lua cheia, que a gente vai ter no dia 23 de julho, e é uma lua cheia em Aquário. Não significa que é um céu pior do que muitos outros céus que a gente teve em 2021, em 2020, tá, gente? A gente passou por uma fase muito difícil, que ainda estamos passando, mas assim, comparado a outros movimentos astrológicos, não acredito que vai ser nenhum fim de mundo, não, tá? Porém, é importante ressaltar que vocês concordam que Saturno, que é um planeta que fala sobre restrições, cobranças, coisas que estão fora do nosso controle, né? Não tá em Aquário, esse Saturno, né? Tá em Aquário retrógrado. E o que vai acontecer na sexta-feira? A Lua também vai estar em Aquário, então ela vai estar conjunta a esse Saturno, tá bom? E o Sol vai estar exatamente no signo oposto, que é o quê? Leão. Então a gente tem uma oposição, um aspecto de 180 graus entre Sol de um lado
e Lua e Saturno do outro lado. Tá bom? Então é isso que acontece. É assim, o astrologuês é esse. Eu acredito que é por isso que também tá se falando muito que é uma semana em que a gente enfrenta alguns desafios, tá? Eu queria pontuar que é o seguinte: essa lua cheia em Aquário, como toda lua cheia, é uma oportunidade também, tá? Toda lua cheia envolve algum transbordamento, porque é um momento em que a gente sente muita intensidade, muita energia em alguma área. Sendo uma lua cheia em Aquário, a gente imagina que vai ter muita energia nesse campo mental. Tanto que essa é uma semana, tanto pelo ingresso do Sol em Leão, quanto pela lua cheia em Aquário, que a gente fala muito que é uma semana criativa. Tá? É uma semana que a gente tem novas ideias. Daqui a pouco eu vou falar como se tem novas ideias, tá? É uma semana que a gente tende a ter novas ideias, novos planos, novos projetos. Eu tenho capacidade, em alguns momentos da semana, de me distanciar emocionalmente de algumas coisas, enxergar um quadro maior e voltar com uma solução boa para aquela situação que eu estava tendo que trabalhar. Tá? Então a gente tem esse transbordamento no campo das ideias, que às vezes também vem com uma ansiedade possível, já que muitas vezes são ideias relacionadas ao futuro, e Aquário não é um signo muito paciente, mensagem de uma aquariana. Tá? A gente sabe que não é um signo muito paciente. Então vem junto uma certa ansiedade, mas vem essa chance de transbordamento no campo das ideias novas que chegam, eu encontrando algumas soluções para coisas que antes, sabe, não estava conseguindo encontrar, estava num ciclo repetitivo, tá? Então tem essa questão da criatividade. Agora, essas ideias que chegam pra gente, né, tem uma certa questão voltada para estruturação. Eu estou com novas ideias voltadas para o futuro, mas como que eu vou estruturar essas ideias? Como que eu vou localizar essas ideias no tempo e espaço que eu estou vivendo, né? E construir elas progressivamente até que se chegue num ponto em que eu consiga concluir. Né? Não é fácil. Então a gente está falando de alguns obstáculos, vamos colocar assim, alguns desafios voltados à estruturação das ideias que chegam. E a gente vai ter que se esforçar para fazer coisas essa semana. Não é uma semana negativa para trabalhar, não é uma semana negativa para organização das coisas do nosso dia a dia, não é. Tanto que o próprio ingresso de Vênus em Virgem dá uma facilitada nessa área em que a gente sente produtividade, o meu trabalho, as minhas tarefas cotidianas, os meus afazeres. Como eu quero me sentir produtivo, eu consigo tocar muitas das minhas tarefas e questões para frente. Tá? Mas a gente tá falando de coisas novas que eventualmente a gente pode ter mais dificuldade para estruturar ou para encaixar nas nossas vidas, tá? E a outra questão que eu acho que pega muito são questões que às vezes estão fora do nosso controle. Tá? Por exemplo, ter paciência, desenvolver um passo de cada vez naquilo que eu quero concluir. Sendo uma oposição de Saturno ao Sol nessa lua cheia, eu posso estar me cobrando muito. Então, se eu me cobro muito, eu tô ocupando a minha cabeça com um tipo de informação, que é o tipo de informação cobrança, preocupação. Como que vai sobrar espaço nessa mesma cabeça para que eu pense em como estruturar os projetos que me estão chegando? Não vai sobrar espaço na sua cabeça, porque você pensa que você pode se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode. Você, no máximo, pode se concentrar em uma e fazer a outra aqui meio no modo automático, tá? Você não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E se você ocupar esse espaço mental só com cobrança, só com preocupação relativa ao futuro, se você não se concentrar no que você tá fazendo e abrir um momento de descanso para essa cabeça, ócio criativo, você não vai conseguir estruturar aquilo que você quer estruturar. Tá? Porque é a mesma cabeça, é o mesmo espaço. E você não vai conseguir ocupar ele com duas coisas ao mesmo tempo. Beleza?
Então vamos prestar atenção para a gente não se cobrar em excesso e buscar maneiras para estruturar esses planos que a gente está tendo agora. Porque ao que tudo indica nesse céu, é um céu muito favorável para a gente tocar coisas que estão em andamento, mas às vezes ele é difícil para que a gente consiga incorporar o que a gente quer fazer no meio dessas coisas que estão em andamento. Tá? Então, por isso que a gente tem que também olhar para as nossas vontades, tem que estruturar com paciência, e não é para ficar preenchendo a mente com ansiedade, tá? Aliás, a maneira de ter ideias novas, né, com relação a problemas que a gente tem, não é pensando nesses problemas. Porque se você ficar pensando nos problemas que você tem toda hora, você continua reproduzindo os mesmos tipos de pensamento com relação àquilo. Porque você está acostumado, é como se fosse um modo automático que você entra, de ficar pensando num problema. Você segue o mesmo ciclo. Pode ver, é difícil você chegar numa conclusão diferente quando você fica pensando numa mesma coisa. Você tem que se concentrar no físico e no que você está fazendo ali na hora. E depois acredite, quase como por milagre, vai vir uma ideia diferente, vai vir uma ideia nova. Porque a sua mente é brilhante. Só que ela precisa ter espaço para trabalhar. E se você fica preenchendo ela com ansiedade, ela não tem espaço para trabalhar. Tá bom? Deu para entender um pouco, gente? Então, esses são os principais elementos que eu queria falar. Olha, apesar dos pesares, uma outra coisa que também entra um pouco essa semana. Mercúrio, que é um planeta que se relaciona às nossas comunicações, né? As conversas do dia a dia, como que a gente negocia com as pessoas. É um planeta que tá bem colocado essa semana. Ele tá conversando bem com Urano, tá conversando bem com Netuno. Então, repito aquilo que eu falei no começo da live, que ainda é uma semana positiva pra gente conversar com as pessoas, desde que envolva uma certa paciência, tá? E também esclarecer, né? Esclarecer coisas que ficaram para trás, né? Esclarecer coisas que ficaram meio mal entendidas, assim, a gente não fechou uma conversa, não fechou um ciclo que a gente tinha que ter fechado. Então pode ser uma semana boa para esse tipo de conversa. Tá bom? Eu acho que esses são os principais temas. Aí a gente tem essa semana, agora eu vou pôr a lua aqui, vamos ver. Nessa segunda, lua em Sagitário, na terça também e na quarta também, até 7h36 da noite, tá? Lua em Sagitário, a gente sabe que é uma lua que favorece que a gente se realinhe com coisas em que a gente acredita, tá? Eu tô falando de espiritualidade, eu tô falando de filosofia de vida. Tá? Alguma vertente espiritual ou um conjunto de vertentes espirituais que fazem sentido para você, né? Se você se alinha com eles na segunda, na terça, na quarta-feira, você se sente também mais alinhado ao seu propósito de vida, tá? Vamos colocar assim. Na noite de quarta-feira, que é a partir de 7h36 da noite, na quinta e na sexta, o dia inteiro, até 9 da noite, a gente tem uma lua em Capricórnio. Então, quarta, quinta e sexta são dias mais voltados a essa produtividade capricorniana. Resolução de coisas que demandam a minha energia, coisas mais sérias, coisas de trabalho com as quais eu me comprometi a fazer, né? Porque vai ser importante eu me sentir produtivo e sentir que eu cumpro com aquilo que eu falei, tá? Estipulei pra mim. Na sexta-feira é a lua cheia, que acontece 21h12 no horário de Brasília, tá bom? E o sábado e o domingo a gente vai ter a lua ainda transitando em Aquário. Então, ao que tudo indica, gente, a própria lua cheia, apesar de ser um momento em que a gente pode sentir mais ansiedade, tá? E que a gente pode ter essa sensação de um pouco de cobrança, também pode vir com ideias novas, se a gente abrir esse espaço dentro da nossa mente, tá? Se distanciar dessa preocupação excessiva, se concentrar em uma coisa de cada vez. Pode vir com criatividade. E todo final de semana pode ser um fim de semana criativo, tá bom? Na segunda-feira, quando a gente se encontrar de novo,
a lua já vai estar em peixes aí, tá bom? Então agora eu vou ver o que vocês estão falando no chat e eu vou responder pergunta. E se você ainda não deixou a sua pergunta, você deixa ela aqui na caixinha, nesse ponto de interrogação, tá bom? A Camila falou, nossa, Bia, que demora dessa lua. Melhor meditar nessa lua em virgem, né? Não, não é a lua que tá em virgem, é Vênus que vai entrar em virgem nessa quarta-feira, dia 21. Eu não sei se eu diria que o melhor é meditar. Meditar sempre é bom, tá? Mas assim, às vezes você tem a chance de pontuar alguma coisa que pode ser melhorada em algum relacionamento que você tem. Desde que você faça isso com respeito ao espaço do outro, com uma certa paciência, né? Ou pelo menos você pra você mesma, né? Sem envolver o outro, começar a reparar no que te incomoda, para que você possa trabalhar ao longo desse ciclo, sem pressa. Tá? Meditar sempre é bom, mas Virgem é um signo um pouco prático. Então, por isso que eu tô falando que essa Vênus em Virgem, às vezes, traz uma chance de aperfeiçoar alguma relação que pode estar em andamento, tá bom? Elma, Rose Massaia, Thaís Gomes, Carla Alves, Sunshine, Julie, bem-vinda, Lene Cândido, Clarice, Cristina, Crote Bart, é isso? Maria, Cachimbo Xamânico, Neves Giovana, Cibele Ferreira falou fantástico, agradeço muito. Vivian falou Bia maravilhosa, você que é, Vivian. Lívia Silgar, Algo de Misso, Cavalcante. Gente, e o Sérgio? O Sérgio, Vivian falou, o Sérgio deve ter chutado o pau da barraca também. O Sérgio está sumido hoje. Tá? Nivalce Jesus. Chutei faz 2 semanas, não dá para conversar com o aquariano. Estou magoada. Nivalce, muito magoada com você, viu? É isso mesmo, porque eu sou aquariana. Brincadeira, tá? Dá para conversar com o aquário sim, mas tem que ter bastante paciência. É o que dizem. Tá bom? Gé Coelho, bem-vinda. Bom, vamos responder as perguntas. Deixa eu ver se vocês deixaram mais alguma pergunta aqui na caixa. Ana Lu Berris que deixou. Bia, eu sinto que já estou com os desejos mesmo, que surgiram na semana passada. Será que tem a ver? Primeiro ela escreveu isso. Depois ela escreveu. Ia te falar uma coisa também, tem umas coisas que achei que tinha superado e ficam voltando na cabeça esses incômodos. E depois ela falou, estou me sentindo muito atrapalhada e incomodada com algumas coisas que não queria me incomodar. Então, com relação aos desejos que vêm aflorando, a gente pode imaginar que isso já tem a ver com o ingresso do Sol em Leão, que tá em vias já de acontecer, né, gente? O Sol tá ali nos últimos graus do signo de Câncer. E essa entrada em Leão do Sol, ela começa muitas vezes através desse viés. Um desejo que vem, uma vontade que ressurge. É uma coisa bem interna mesmo, parece que é um chamado do coração que pede pra eu fazer alguma coisa, né? E se eu não puder fazer essa coisa agora, imediatamente, o ideal é que eu me planeje para fazer logo, né? Não ignore essa vontade, não ignore alguma coisa que o meu coração tá me pontuando que ele quer. Igual eu falei, que acaba sendo uma oportunidade para a gente começar a olhar para esses desejos, e aquilo que faz a gente único não é as nossas responsabilidades, é aquilo que dá prazer pra gente e alegria, porque isso é muito pessoal. Isso não tem a ver com ninguém. Para você ter prazer e alegria, você depende de você e de uma atividade que você tá fazendo. Você não vai depender do julgamento do outro, de ganhar dinheiro, de nada disso, né? Então, por isso que o ingresso desse Sol em Leão vem muito através desse resgate de vontades, às vezes, também. Mas só isso por enquanto. Né, não vai começar já a trabalhar um monte de questão leonina, porque a gente ainda tá no ciclo lunar canceriano, que começou no dia 9 de julho, tá bom? Agora, me sentindo muito atrapalhada, incomodada com coisas que não queria me incomodar, né, Ana? Aí já tem a ver com outras questões, porque a gente tem umas oposições de Plutão aí em andamento,
Você é canceriana, pode ter alguma coisa que aconteceu no seu ciclo também que tá te pontuando coisas que você precisa olhar agora. Tá? Então pode ter tanto a ver com o seu ciclo pessoal, quanto essa própria oposição de Plutão, que já fez ao Sol aí nesse sábado, que indica coisas que incomodam a gente, que a gente não consegue ignorar, que precisam ser transformadas no longo prazo, tá bom? Iris Mari, bem-vinda. Zezé Tavares falou que precisa de argumento para conversar com o aquariano, concordo. Karine Gage, bem-vinda. Nilvalce falou que eu sou diferente, eu sou especial. Ah, tá bom, então eu agradeço. Então agora eu fiquei mais tranquila. Tá? Você também é, obrigada. Vivira, Belog, Jane Cabral entrou, Iris Girão. Vamos ver se deixaram mais alguma pergunta. Tô perdidaça aqui na caixa, vamos ver. Vamos ver. Su Cavalcante, opa! Bia, boa noite. Aqui sagitariana, ascendente em touro, lua em gêmeos, Vênus em capricórnio. Qual a melhor área a ser trabalhada essa semana? Gratidão, minha linda. Olha, é muito complicado, né, eu te dar uma única área para você trabalhar essa semana, porque a gente precisa de um olhar bem profundo, assim, com relação ao mapa, para dar uma... Tipo, preciso dedicar um tempo, pensar sobre isso, olhar com mais atenção e cuidado do que eu vou fazer agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Independente disso, como a gente tem o ingresso de Vênus em Virgem, tá? Como você tem ascendente em touro, talvez você mais ainda possa olhar para essa área de coisas que te dão prazer. Pode ser que esteja mexendo aí alguma coisa da casa 5, é possível, tá? Então, alguma coisa que te dá prazer, trabalhar um pouco mais a autoestima, o campo dos relacionamentos, tá? Mas muito através daquilo que te traz alegria e prazer, relacionamentos afetivos e românticos, mas principalmente aquilo que te dá prazer individual, tá? Onde você sente que você tem alegria, tem felicidade de fazer alguma coisa, se cuidar, fazer coisas por você, fortalecer essa autoestima, com esse autocuidado, com essas áreas que dão prazer na vida, tá? Poderia se voltar para essas áreas de uma maneira assim mais genérica, tá bom? Lutrinx entrou, bem-vinda. Barreto Vilma, Daiane Dias. Vamos ver se tem mais. Então, eu só tenho mais uma pergunta, mas essa eu não vou conseguir responder, porque olha a pergunta. O que vem esse ano ainda na minha vida? Essa pergunta dos stories. Amada pessoa que deixou essa pergunta aqui, olha só que tristeza, o Instagram não me deixou o seu nome, tá? Mas não dá pra falar isso, tá? Você tem que passar num atendimento, fazer mapa astral, revolução solar, previsões, tá? Aqui a gente foca a live mais em elementos genéricos. Se você tivesse me trazido algum dado, até dava pra eu falar o que você trabalha essa semana, mas nem isso você me trouxe, né, mulher? Então vai ficar complicadíssimo, tá? Você tem que passar mesmo numa consulta, senão vai ficar total bola de cristal. Isso eu não tenho, tá? Parece que eu tenho, mas é mentira, não tenho, tá? Então não vai dar não. E se vocês têm interesse em fazer consulta aí, vocês me mandam DM ou clicam no link da bio, que vai ter informações lá, tá bom? Su Cavalcante falou que faz sentido o que eu falei. Gratidão, muito obrigada, viu, pela sua confiança. Thaís Baeta entrou. Gente, eu acabei, tá? Não tem mais perguntas. Finalizamos aqui a live. Tá bom? Então, o que eu vou falar pra vocês? Opa, fiz besteira aqui. Pronto. Então, vou falar pra vocês, perfeita Ana Lu, você que é, obrigada, viu? Gente, essa live vai ficar salva no YouTube. O canal é Astropédia by Bia Nogueira. Igual aqui no Instagram, tá? Também tem esse nome, é astropedia.bn, mas se vocês entrarem e ler ali, é Astropédia by Bia Nogueira. Vocês conseguem acessar ela salva no YouTube. Se sobrar alguma dúvida, vocês me deixam um comentário lá, ou me escrevem DM também, tá bom? Essa é uma live que a gente faz toda segunda-feira, 9 horas da noite, voltada a falar sobre o céu da semana e tirar dúvidas sobre astrologia que vocês tenham. Tá bom? Quero agradecer a participação de todo mundo. Muito obrigada de coração aí pela presença, pela participação. Fico muito grata e muito feliz. Tá bom?
Um beijo grande para todos, boa semana e até segunda-feira que vem.